Muito bem, nosso quarteto Voo Livre aí, maravilha, agitando um pouco, trazendo aí uma interação musical também aqui no Sapiranga Summit 2022. Gurizada daqui, talentosíssima, e nós vamos, depois de uma tarde maravilhosa, produtiva, aqui no Sapiranga Summit 2022, pessoal que acompanhou presencialmente, pessoal que acompanhou online, nós daremos seguimento agora, depois desse intervalinho, coffee break, que tivemos aqui no Sapiranga Summit. Nós vamos realizar a abertura oficial do Sapiranga Summit 2022, chamando primeiramente aqui ao palco a prefeita de Sapiranga, Karina Nath. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Joel Marasquim. A diretora de Gestão da Inovação do Rio Grande do Sul, Paola Ricker Schiffer. E o vereador Tiago Moraes, representando o presidente da Câmara dos Vereadores de Sapiranga. E ainda o gerente regional do Sebrae Vale dos Sinos, CAI Paranhana, Marco Aurélio Copetti. Sapiranga Summit 2022, um mega evento sobre a tecnologia acontecendo até quinta-feira aqui no Centro de Cultura, sendo o maior evento de inovação e empreendedorismo do Vale dos Sinos, um dos maiores do Rio Grande do Sul e do Brasil, e nasceu com o propósito de fomentar a inovação e o comportamento empreendedor em pessoas e provar para empresas tradicionais que existem caminhos alternativos e não convencionais para se manterem no mercado de forma consolidada e conectadas com o futuro. Convidamos a seguir, então, o representante do Legislativo de Sapiranga, vereador Tiago Moraes, para uma saudação a todos os participantes, a todos que acompanham o Sapiranga Summit 2022. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está nesse evento. É uma responsabilidade aqui para mim tá falando aqui para todos vocês. Mas muito feliz, quero desejar um abençoado evento a todos. Quero parabenizar a nossa prefeita Karina, a toda a administração, nosso secretário José e a todos os envolvidos por esse grande evento. Uma rápida conversa que eu tive ali com o Joel, a Paola e o Marco, a gente até comentou que esse é um dos terceiro maiores eventos em questão de estrutura que foi feito. Então, parabenizo a prefeita por estar fazendo esse evento em tecnologia na nossa cidade e coloco a Câmara de Vereadores aí à disposição para ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Um abençoado evento a todos. Obrigado, vereador Tiago. Lembrando que o Sapiranga Summit 2022 é uma realização da Prefeitura de Sapiranga, Inova Sapiranga, F2 Conexões, Mais Inovação e Sebrae X. Patrocínio Pipe, Sicredi Caminho das Águas, Calçados Beira Rio, Informatize Centro Educacional e Amigo Internet. A seguir, pronunciamento de abertura oficial do Sapiranga Summit 2022 da prefeita Karina Nath. Boa noite a todos. Nosso evento de inovação começou. É um evento tão aguardado por muitos que pensam em resultados positivos dentro do nosso município, no Vale dos Sinos, no nosso Brasil. E esse Sapiranga Summit, ele foi pensado para realmente nós compartilharmos ideias, para que a gente tenha aprendizados e que a gente possa realmente pensar no crescimento da empresa de vocês, da nossa educação, do nosso município. Esse evento
pode ser considerado o maior evento do Vale dos Sinos. O maior evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Desde que nós iniciamos a gestão, nós pensamos, sim, inovação, tecnologia e empreendedorismo. O Sebrae está aqui, é prova disso. Nós colocamos o pé dentro da prefeitura e já contatamos com o Sebrae para pedir apoio, para a gente poder se estruturar e conseguir pensar em empreendedorismo para reduzir os processos burocráticos. O Inova Sapiranga, com um compartilhamento de ideias de vários segmentos, ele foi formatado nessa administração. E começou também a pensar em inovação, tanto para o setor público, mas também para toda a nossa comunidade. Eu espero que as empresas que estão fazendo parte desse evento, elas tenham novas ideias e consigam crescer cada vez mais. E eu espero que cada um de vocês tenha novos aprendizados, que conquiste novos saberes. Eu tenho certeza que esse pontapé inicial hoje vai ficar na história do nosso município. Bem-vindos ao Sapiranga Summit 2022. Obrigado, prefeita Karina. Obrigado aí, o Thiago, que vai também acompanhar o próximo painel aqui do Sapiranga Summit 2022. Próximo painel será o painel Governo. Como os governos podem ajudar na indução da inovação? Como painelistas, teremos a prefeita Karina Nath, que atuou como professora, servidora da Secretaria de Educação, e em 1997 assumiu a chefia de gabinete do então prefeito. Mais tarde foi cedida para o governo federal, onde adquiriu grande conhecimento. Em 2009, graduou-se em psicologia pela Unicinos, com ênfase na área organizacional. Nos últimos 7 anos, atuou na Secretaria de Administração, onde utilizou e ampliou seu conhecimento na gestão pública. Eleita prefeita de Sapiranga com 18.285 votos, Karina trabalhará pelo desenvolvimento social e econômico da cidade, sempre com olhar atento às necessidades das pessoas. E é o que vem acontecendo na nossa cidade. Também teremos como painelista, ele que é jornalista e empreendedor, cursa as graduações em Ciências de Tecnologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e Gestão Pública na Universidade La Salle, Unilassalle. Em março de 2021, foi nomeado secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Governo Estadual. Na pasta, atuou na elaboração do programa Juro Zero, entre outras ações de desburocratização e fomento à economia no Rio Grande do Sul. Ele é representante do Estado na Assembleia Geral de Sócios do Badesul, conselheiro do Sebrae-RS e membro do Colégio de Vogais da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, Joel Marasquim. Também como painelista, teremos a diretora de Gestão da Inovação na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, a SICT-RS, professora na Universidade de Rio Verde e na Faculdade Meridional. Consultora da CEPAL e da Unesco em projetos de cooperação técnica internacional com o governo brasileiro. Líder da temática Ecossistemas de Inovação e Empreendedorismo, na divisão acadêmica de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo do ENAPAD 2022. Paola Ricker Schaeffer. E como mediador, nesse próximo painel do Sapiranga Summit 2022, teremos ele que é gerente regional do Sebrae, Vale dos Sinos, Caí e Paranhana. Bacharelou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduou-se em Gestão Empresarial no ano de 2002 e em Gestão do Desenvolvimento Regional em 2004. Possui MBA em Gestão de Negócios e Cenários Econômicos e Desenvolvimento Regional pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Desde 2002, atua como gerente do Sebrae-RS na região dos Vales dos Sinos, Caí e Paranhana, à frente de uma carteira de mais de 20 projetos setoriais
ligados ao desenvolvimento da micro e pequena empresa nos setores calçadista, metal mecânico, agronegócios, tecnologia da informação, comércio e serviços. É palestrante de temas ligados ao desenvolvimento regional e sustentável. Marco Aurélio Coppetti. A todos, então, um ótimo painel. Aproveitem ao máximo esse painel Governo, como os governos podem ajudar na indução da inovação. Muito boa noite a todos, uma alegria muito grande poder estar aqui com esse auditório repleto de pessoas tão interessadas e ligadas, obviamente, conectadas com o nosso tema de inovação, absolutamente recorrente e importante nesse momento aqui do nosso Summit. Estou aqui acompanhado de lideranças expressivas, todas elas, neste momento, conectadas aí com a gestão pública, com importantes registros nas suas conduções, nas suas lideranças, relacionadas aí às suas atividades. Vou tentar conduzir da melhor maneira possível aqui, estimulando a eles, né, essa interação e procurando extrair deles as experiências e a sua jornada, né, ligadas à inovação e ao empreendedorismo, que é a pauta mais relevante que nós vamos trazer aqui. Obviamente, vou começar pela nossa Cicerone, pela nossa querida prefeita Karina. E a minha pergunta inicial é uma pergunta paroquial, absolutamente necessária. Como não é comum, é incomum nós termos hoje uma iniciativa dentro do município, da gestão pública municipal, sendo a estimuladora e indutora de um processo de transformação vocacionado para empreendedorismo, para inovação. Normalmente, esses movimentos vêm de uma governança estruturada, né? Vêm da iniciativa privada, vêm do mercado, vêm da academia, né? Vêm de esses elos tão relevantes que atuam e ativam a economia local. E aqui, nós tivemos, como uma ação pioneira da gestão pública, o foco em inovação. Conta para nós essa jornada. Então, mais uma vez, boa noite. Coppetti, a gente precisa pensar no novo. Eu não poderia assumir a prefeitura e fazer do mesmo jeito, fazer igual. A gente precisava pensar diferente. O operacional, nós temos, né? A gente precisava colocar, instigar as pessoas. Então, por isso que nós chamamos o Sebrae. Talvez eu não soubesse como fazer. Aliás, eu não sei como fazer tudo mesmo. Ninguém sabe, né? Por isso que nós chamamos o Sebrae. Porque o Sebrae conseguiu alinhar nossas ideias. Os meninos do TI, o Paulo, o pessoal, o Everaldo está aqui, eles tinham o Inova. O Inova, que foi formatado com um grupo sensacional. Só que o Inova estava ali no papel. Ele não saía do lugar. Lembra, Coppetti, que eu te falava? Parece que não sai do lugar. E a gente conseguiu, com o apoio de mais pessoas, fazer com que saísse do papel e fosse formatado, se transformasse em lei, e a gente conseguisse dar andamento a novas ideias. E uma das ideias pioneiras é o Sapiranga Summit 2022, que tomou essa proporção, culpa do secretário José, ele está pensando grande mesmo, para a gente poder lançar novas ideias. Essa nossa nova geração, ela não consegue também viver só do mesmo. A gente precisa instigar eles, a gente precisa buscar novas ideias. E tenho certeza que tem muita gente com muito conhecimento que pode ser compartilhado, que pode ser trocado, para a gente pensar numa cidade melhor, maior. Então, do mesmo não me adiantava mais. Por isso que a gente está pensando de uma outra maneira. Talvez, Coppetti, eu vá ser criticada por muitos, porque é menos asfalto, menos obras que beneficiem só meia dúzia. Não, a gente precisa melhorar toda a cidade. E toda a cidade pode ser melhorada com conhecimento, com inovação, com tecnologia, com empreendedorismo, sem burocracia. Sensacional.
Isso é uma crença que não foi limitante. Quer dizer, assumir uma gestão pública e não ficar vitimizada pela burocracia, pela legislação, pelos processos que são lentos, demorados, né? E que realmente resolveu vir para enfrentar esses desafios todos. Impressionante o trabalho, Karina. Eu vou me voltar agora para o nosso secretário de Desenvolvimento do Estado, Joel, conversar um pouquinho contigo, Joel, porque hoje o desenvolvimento dentro de políticas públicas no Estado é um desafio enorme. Nós olharmos hoje as cadeias produtivas no Rio Grande do Sul, a gente olha para dentro e olha para fora e percebe que existem gaps de competitividade relevantes, principalmente na micro e pequena empresa. As nossas grandes empresas vão muito bem, obrigado. Elas têm estratégias, elas têm tecnologias, elas versam sobre inovação, investem em inovação. Mas nós temos hoje em torno de 90% das empresas hoje que geram emprego e geram dinamismo na economia do Rio Grande do Sul são micro e pequenas empresas com faturamento que vão até 8.700.000 reais ano. Esse pessoal, ele tem uma dificuldade muito grande de buscar inovação, de buscar tecnologia, né, de sair daquilo que nós chamamos da velha economia para a nova economia. Como que o Estado, na sua condição de secretário, enxerga isso e quais são os principais vetores de estímulo que vocês pensam para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul? Pergunta bem ampla, hein? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite, secretário José, a todos aqui, companheiros, nesse importante evento que cada vez mais tem um espaço grande a ser trabalhado e instigando os municípios a falar sobre inovação, essa área da TI gigantesca, que tem um mercado muito grande, e o Rio Grande do Sul tem um potencial absurdo nisso. Sobre a tua pergunta, Copete, eu acho que o nosso primeiro desafio na Secretaria, para os pequenos e micros, foi o pós-pandemia. Então, quando nós chegamos lá 2 anos atrás, eu iniciei como adjunto do secretário Edson, depois, quando o secretário Edson saiu, eu virei secretário, em junho desse ano, mas trabalhamos em conjunto com a equipe da Secretaria. Como tu falou, a indústria ela vai bem, né? A gente precisou fazer algumas reformas na legislação do Fundopem, do Proed, que são programas de fomento na parte de tributos, mas a indústria grande, ela sempre, o mercado ajuda, ela tem fôlego financeiro, ela é organizada, ela tem caixa, ela tem mercado, ela consegue sair um pouco melhor desses momentos de crise. O pequeno e o micro não. Então, nossa primeira ação lá, que não é ainda assim, uma ação que seja lá essas coisas de inovadora, mas foi o programa Juro Zero, que o Sebrae teve papel essencial para a gente conseguir tirar o programa do papel. Que foi a ideia simples, mas o Estado subsidiar juros para que as pequenas e microempresas consigam sair do atoleiro, naquele momento pós-pandemia. Então, nós passamos ali do desenho do projeto, porque, como todos lembram, ainda no primeiro semestre do ano passado, nós tivemos uma curva ainda ascendente da pandemia, né? Março, abril, ali nós estávamos naquele momento, aquele ápice que atingiu muitos jovens, uma faixa etária que não era prevista, aquele momento da vacinação, não vacinação, aquela confusão toda. Então, nós começamos no segundo semestre a desenhar esse projeto do Juro Zero, negociar com os bancos, achar um fundo para que a gente conseguisse bancar 100 milhões de reais em juros. O Sicredi entrou com 10 milhões para o fundo garantidor. E aí começamos a negociar a taxa de juros com os bancos, Badesul, BRDE, Banrisul. Banrisul, no primeiro momento, não quis participar. E ficamos com Badesul e BRDE, que estão no nosso guarda-chuva da Secretaria, e operaram na ponta com a Sicredi. Então, nosso ato principal na Secretaria foi justamente isso, porque a Secretaria ficou voltada muito tempo para os grandes, e na troca de governo, ela era uma super secretaria, porque ela tinha ciência e tecnologia junto. No governo anterior, nós tínhamos ciência e tecnologia juntos, ciência e tecnologia virou uma secretaria independente na virada de governo, e somamos o turismo. E aí era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E na virada de 2020 para 2021, o turismo virou secretaria, e aí nós começamos a redesenhar o desenvolvimento, quando a gente chegou lá. Justamente por isso. Então, esse primeiro programa que foi feito foi justamente para tentar tirar o pessoal do atoleiro. E deu muito certo. Dos 100 milhões, nós alçamos 400 milhões em empréstimos, foram 16 mil CNPJs beneficiados, o
pessoal que precisava de dinheiro, capital de giro, precisava de refazer estoques, fazer uma reforma, a loja estava voltando a funcionar, a pizzaria estava voltando a ter movimento, estava reabrindo, precisava trocar garfo, prato, enfim. Esse foi o nosso primeiro programa. Agora nós temos a questão eleitoral e política, que ela é um problema para a gestão pública, para o executivo, né, nesse momento eleitoral. Nós temos aí impedimentos da legislação eleitoral, nós temos regime de repressão fiscal, tem vários, mas nós temos pensado muito nos pequenos e micros e conversamos muito com os municípios. Os municípios precisam, como o Sapiranga está fazendo hoje, os municípios precisam entender essa pauta de inovação. Os municípios precisam ser inovadores para dentro do governo, né? Eu não posso pegar um município pesado, né, que é obsoleto, e tentar falar sobre inovação se eu não consigo inovar para dentro do município. Então, sempre que a gente tem oportunidade, a gente atende muito prefeito, a gente atende muito vereador, a gente atende muito secretário. Nós sempre conversamos com ele assim: vocês estão conectados com as pautas do mundo? Vocês sabem o que está acontecendo no mundo? Vocês estão ligados? Pois é, essa história de 5G é verdade, não se pergunta se é verdade o 5G. A inovação, pois é, esse Salt Summit que teve aí, que feira era essa? Então, ainda existe um desconhecimento, né, saindo da zona metropolitana, quando chega mais para o interior. O Rio Grande do Sul tem 70% da sua população aqui nessa mancha urbana, Porto Alegre e Caxias, mas nós temos muita gente no interior que a informação demora a chegar, e essas pautas de inovação ainda são vistas com um certo receio, com um certo conservadorismo. Mas será? Né, tu chegar agora, a pandemia despertou isso de maneira muito acelerada, mas tu convenceu o camarada a fazer um take-away da pizzaria dele, que ele atende, um salão que antigamente tinha 100 pessoas e hoje em dia não tem mais 20, e ele tem que transformar isso para um PEG leve. Pois é, mas como é que funciona isso? Então, a gente sempre conversa muito com os prefeitos, muito com os vereadores e secretários, para que eles entendam essa pauta. Procurem o Sebrae, a gente é parceiraço do Sebrae. Eu sou conselho administrativo do Sebrae, deliberativo do Sebrae, então a gente está sempre em parceria com as pautas ali, com o Odói e o pessoal, porque a gente precisa levar esse assunto. Há um desconhecimento muito grande. E o Estado tem feito esse papel inicial, ainda que é um período de reconstrução da Secretaria, né? Nós estamos falando de uma Secretaria que, tecnicamente, surgiu, ela já existe há muito tempo, mas neste formato ela surgiu há 2 anos, 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Então, ela ainda está sendo redesenhada. A gente pegou 6 meses de pandemia, ainda no seu ápice, e agora é o período eleitoral que nos impede de fazer algumas realizações. Mas o primeiro passo, a gente tem trabalhado isso, a conscientização, para que os gestores públicos passem a entender o que é inovação, busquem pessoas com conhecimento em inovação para compor as suas equipes, procurem o Sebrae, porque o Sebrae tem a expertise para falar sobre isso, que é importantíssimo, e aí sim comecem a poder chamar a associação comercial, chamar o CDL, sentar com o pessoal, porque assim, muita gente no interior acha que desenvolvimento é um pavilhão gigante, aquela fila de gente entrando e uma chaminé com fumaça. Muita gente acha que desenvolvimento é isso, que a indústria tradicional tem o seu valor dentro do nosso ciclo econômico. Não é isso. Mas a gente está falando de, hoje em dia, jovens, 20, 21 anos. Eu estava comentando nos bastidores ali, eu tenho um amigo, 21 anos, mora na minha cidade, no interior, fez um curso de programação no IFSU, e hoje mora com os pais, trabalha 8 horas, 10 horas por dia no seu quarto, na sua casa, com programação para uma empresa do Canadá, se eu não me engano, ganhando $5.000 por mês. Então, é sobre isso. É sobre isso que os municípios precisam estar atentos. A indústria tradicional ela é importante, ela tem o seu papel, ela vai se modernizar com o tempo, né? Os processos de automação cada vez são mais presentes, indústria 4.0, 5G, a hora que se espalhar vai ser uma revolução de tudo que a gente conhece, na maneira de se comunicar, mas é necessário estar atento a essas mudanças, e nosso papel é de conscientização, né? Para poder, assim, passando esse período eleitoral e vendo o que vai acontecer, de fato, estruturar programas mais efetivos do desenvolvimento, deixando lá a indústria tradicional com o Fundopem, com o Proed, né, com toda essa história que eu falei, mas também começando a olhar agora para os EPPs, para os MEIs e para os MEs, porque eles também fazem parte das cadeias produtivas do Rio Grande do Sul. Maravilha. Grande desafio, né, secretário? Grande desafio, porque um dos maiores desafios exatamente
é ser indutor de um processo de transformação voltado para a inovação. A Secretaria tem esse papel, né? Quer dizer, tem que induzir através de ferramentas, de políticas públicas, e tu citaste muito bem a questão do Juros Zero, que realmente foi bastante impactante, teve resultados relevantes aí junto ao micro e pequeno empresário, porque essa é a grande dificuldade que tem, né? Irrigar crédito no momento que precisa, né? E o crédito veio com Juros Zero como uma oportunidade muito importante naquele momento assim extremo, né, da necessidade das micro e pequenas empresas. Então, foi muito assertiva a Secretaria, a gente acompanhou, o SEBRAE acompanhou todo o movimento ali, né, e entendemos que foi realmente foi um resultado super relevante. Queria falar um pouquinho agora com a Paola, né? Paola, a Secretaria da Ciência, Inovação e Tecnologia, ela tem que ser um luminar de uma visão de futuro, voltado para a inovação, para a tecnologia, né? E uma visão totalmente disruptiva do novo. Essa ponte que a gente fala entre a velha economia e a nova, a ciência, a inovação, a tecnologia, está voltada muito para o novo. E nós temos um movimento interessante no Rio Grande do Sul, através dos nossos parques tecnológicos, através das nossas universidades, através, fundamentalmente, do estímulo ao desenvolvimento das novas startups que estão chegando com muita velocidade no mercado e nos impressionando, inclusive, com uma velocidade interativa, estimulando, né, cadeias vocacionais. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre como que a Secretaria está conectada com esse movimento. Como é que ela conecta, como é que ela enxerga esse movimento? E, principalmente, né, Paula, qual a tua visão em termos de organização dessa estrutura de que eu chamo assim de frente, né, que está hoje encaminhando para uma economia mais voltada para a tecnologia dentro do Rio Grande do Sul? Primeiramente, boa noite a todos. Quero parabenizar a prefeita, juntamente com a sua equipe, por tal iniciativa. A gente vê iniciativas como essas, muitas vezes concentradas em grandes centros urbanos, né? Como tivemos o South Summit em Porto Alegre. Então, para nós, como governo do Estado, nos orgulha muito ver quando os municípios também buscam interiorizar a inovação, né? Inovação não pode ser algo só concentrado em alguns locais, a gente precisa discutir isso e discutir com diferentes atores. Eu acho que é reunir atores, tanto do setor privado, quanto da academia, do setor público. A gente tem que ter essas hélices trabalhando de forma conjunta. Senão, acaba ficando, muitas vezes, como tu mesmo comentaste, aquilo que não sai do papel. E inovação, a gente precisa de atores trabalhando conjunto, a gente precisa daquele conhecimento que vem, muitas vezes, da universidade, que vem através da formação de talentos, vem através da própria pesquisa acadêmica, mas a gente também precisa do setor público sendo indutor, muitas vezes atuando nessas falhas de mercado, né, como a gente diz, atuando com crédito, atuando com algum incentivo, mas também precisa, né, do empreendedor, que é quem tira a ideia do papel. Então, hoje, é impossível pensar na economia do conhecimento, pensar em desenvolvimento econômico sem pensar em inovação. Inovação é o motor do desenvolvimento econômico e social. A gente precisa fazer uma reconversão, né, muitas vezes, das bases produtivas de um país e também dos seus estados e municípios para conseguir gerar esse desenvolvimento econômico. Como é que nós estamos articulados, né? O secretário Joel comentou, nós estávamos juntos até 2019, então foi um projeto do atual governo botar a pauta de inovação como um tema proeminente dentro da nossa discussão. Então, a nossa secretaria foi recriada em 2019 e passou a ser intitulada Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, por entender esses como elos que caminham de forma conjunta, né? E buscamos criar uma série de programas, né? Um dos grandes exemplos é o Inova. A gente buscou olhar justamente para as vocações regionais e tentar articular esses atores por região para buscar projetos, né? Hoje a Secretaria ela busca apoiar justamente as ICTs, que são as instituições de ciência e tecnologia, mas nos seus editais também já busca trazer junto, por exemplo, startups,
grandes empresas. Hoje a gente vê que todos os países que mais crescem economicamente, socialmente, são aqueles países que crescem baseados no empreendedorismo. E no empreendedorismo intensivo em conhecimento e em tecnologia. Então, a gente precisa ter um empreendedor extremamente qualificado para ele conseguir contribuir com esse ecossistema. Somente nesse ano, né, de 2022, a nossa secretaria investiu 112 milhões de reais em inovação, né? Então, uma secretaria extremamente recente, mas que vem crescendo em termos de recursos financeiros, porque acreditamos no potencial do nosso estado. E como resultado, a gente pode ver que o estado do Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar na dimensão de inovação, no ranking de competitividade dos estados, o que muito nos orgulha. Grande parte em fruto de termos aí 16 parques científicos e tecnológicos no estado, temos 43 incubadoras, 141 instituições de ensino e temos mais de 11% da produção intelectual no Brasil. E só 5% dessa população. Então, mostra o grande potencial que a gente tem. A gente tem que explorar mais, explorar no sentido comercial também, levar esses talentos, levar esses recursos humanos altamente qualificados, não deixar com que eles vão embora do nosso estado, né? A gente tem que reter e atrair essas pessoas para cá, para as diferentes regiões do estado, e não só algumas, né? Então, e buscar fomentar, então, esse desenvolvimento. Importante mencionar que aqui, né, o Sapiranga Summit, como comentaste antes na abertura, o vereador é uma iniciativa pioneira. Tivemos o Salt Summit em Porto Alegre, temos o Gramado Summit, mas agora vemos aqui o Sapiranga Summit. Esperamos que isso contagie outros municípios também a terem iniciativas nesse sentido, sempre nós tentando articular junto essas parcerias, porque a gente sabe que a gente precisa dessas articulações. O Estado ele é um indutor desse desenvolvimento, mas ele vai assumindo diferentes papéis ao longo do desenvolvimento desse ecossistema. E a gente sabe que quanto mais maduro esse ecossistema for, menos o Estado às vezes se faz necessário, porque os atores já têm as relações, têm confiança, têm objetivos comuns. Então, a gente está aqui muito para articular e para fazer com que esses ecossistemas consigam criar as suas próprias forças conjuntas. Excelente. O que nos remete aí a um grande também desafio para poder conectar todas essas frentes, né, Paulo? Quer dizer, realmente a secretaria tem um papel muito relevante, principalmente porque todos esses movimentos eles precisam de uma indução, precisam de uma orientação, precisam de um fomento mais tecnológico para compreender esses movimentos todos. Vou voltar de novo para a minha prefeita Karina. E a minha pergunta, Karina, é o seguinte: e agora? Fizemos o Summit, uma experiência fantástica, e o município foi indutor desse processo. A gestão pública do município foi indutor desse processo. O que vem pela frente agora? Conectar outros atores, de que forma estimular a iniciativa privada, o nosso mercado regional, local, a se engajar nesse processo. Como que tu vês, como que tu enxergas agora, daqui para frente, os próximos movimentos, já que o Summit está sendo aí um piloto de iniciativa com uma régua bastante elevada, né, estimulando a própria economia local a se voltar para a inovação. Copete, eu acho que apresentar a Sapiranga para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Mostrar que Sapiranga pensa em inovação, mostrar que Sapiranga é um lugar bom para se viver. Porque depois da pandemia, a gente pensa nos valores que nós tínhamos e que nós temos agora, né? A gente transformou um pouquinho isso. O quanto é importante na nossa vida sentir cada vivência. Então, Sapiranga é um lugar bom para se viver. Olha o que a gente tem aqui, esse Morro Ferrabras, a cidade calma, tem a ciclovia, tu pode fazer ciclismo, e tu pode, com tudo isso, trabalhar aqui também, né? Então, assim, é mostrar para o mundo que Sapiranga é bom para se viver, é bom para se trabalhar, é bom para se adquirir conhecimento, porque tanto o poder público quanto o privado, ele está pensando nisso. Mostrar para todo mundo que a gente pode começar a ouvir, a falar em inovação. E de tanto a gente falar, a gente vai tornando essa ação comum no nosso dia a dia.
Se todo mundo cuidar, eu não sei se isso é certo, se isso é errado, e eu fazia isso. Não sei se é certo ou errado, a gente precisa esperar, estar preparado para isso. E o Alex, da PAIP, dizia, não, vocês vão construindo, e no andar da carroça as melancias se ajeitam. E vai indo, tu vai adquirindo conhecimento, vai transformando, vai buscando, e é isso que Sapiranga vai fazer. Vai construindo, vai buscando, e vai construindo um novo futuro para a gente aqui, né? E mostrar que aqui tem oportunidade também de conhecimento, com a Escola Duque, com o IFSU, com a FEVALE, com o SENAC, com o SEBRAE, que aqui também é espaço para se adquirir conhecimento. E conhecimento, inovação, empreendedorismo, tem tudo para dar certo, né, Copete? Sem dúvida alguma. Já está dando, já deu, né? Já deu certo. Conversar um pouquinho de novo com o secretário, eu queria estimulá-lo, né, provocá-lo um pouco em função da sua fala, secretário. Eu acho que tu foste muito feliz em trazer as dimensões diferentes que nós vivemos dentro do Estado do Rio Grande do Sul. E eu fiquei curioso e gostaria de provocá-lo na seguinte questão. Nós temos hoje dentro do Estado do Rio Grande do Sul, inequivocamente, níveis econômicos diferentes. Nós temos hoje, né, a região de Caxias, da Serra Gaúcha, altamente tecnológica, industrial, né, uma economia voltada para a competitividade global, inclusive, né, com uma expansão de exportação muito forte, investimento em tecnologia. Randon agora acabou de anunciar aí a compra de 130 robôs, quer dizer, é uma realidade bastante díspare, né? Nós temos na região metropolitana também um movimento muito parecido, um nível de engajamento tecnológico relevante, né? E que também está se organizando de uma forma diferente para enfrentar essa transformação, né, econômica que nós estamos vivendo. Temos Porto Alegre hoje vocacionada para serviços. Nós temos hoje a região, né, noroeste aí impulsionada por uma economia do agronegócio voltada para a precisão, para a tecnologia, muito focada em inovação, norte, né? E nós temos também o sul, que está tentando se encontrar aí, principalmente em algumas vocações ligadas aí a turismo, a bacia leiteira, a carne gaúcha, né, a vinivicultura, enfim, são diferentes realidades. Como que a secretaria, olhando, né, esses ecossistemas todos que se integram de uma forma diferente, inclusive em níveis de dinamicidade diferentes, como que a secretaria pensa em, eventualmente, poder fazer um esforço para conectar isso dentro de uma visão mais estruturada de Estado? Tu sabe, Copete, que nós temos uma teoria, uma brincadeira interna nossa na secretaria, quando nós falamos sobre isso, que é um papo recorrente nosso lá, mas que tem um fundo de verdade, na realidade, que nós temos um problema histórico e cultural no Rio Grande do Sul. Se nós olharmos para o Estado, do campo de vista da história, o Rio Grande do Sul sempre foi palco das principais guerras do Brasil. Então, nós tivemos aqui a Guerra da Cisplatina, quando nós perdemos o Uruguai, nós tivemos aqui a Guerra do Paraguai, nós tivemos aqui a Revolução Farroupilha. Se nós voltarmos lá atrás, tivemos a Revolução Guaranítica, nos Sete Povos das Missões, Sepetiaraju, aquela história toda, e, para o fim, agora do último século, nós tivemos a Federalista. Então, nós sempre fomos palcos de guerra. O que diferenciou o Rio Grande do Sul por estar sempre ao extremo sul, assim? Então, quando o Estado foi colonizado, especialmente por portugueses, açorianos, que iniciaram lá por Rio Grande, depois Porto Alegre, e especialmente o Rio Jacuí, a metade sul do Estado, como sempre foi palco de tudo isso que eu falei, acabou-se culturalmente tendo grandes extensões de terras, habitadas por reforços estratégicos militares, bancados pela coroa portuguesa, em especial, num certo momento, uma hora coroa espanhola, outra hora coroa portuguesa, como o Rio Grande do Sul foi dividido, mas eram fortes, eram fortificações militares, onde a coroa bancava aquelas famílias que viviam ali, e a função deles era proteger o sul do Estado para não ter mais invasão. A nossa metade sul se desenvolveu assim. Enquanto a metade norte, nós tivemos aí colonização alemã, que completa 250 anos agora em 2024, que chegaram primeiro
E até os italianos ficam bravos, né, porque diz que eles pegaram as melhores terras e depois deixaram o que sobrou para os italianos. Né, tem essa briga entre eles. Os alemães, então, pegaram aqui o Vale do Taquari, pegaram aqui a região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, e depois chegaram os italianos, que acabaram subindo a serra, o clima era mais parecido e tudo mais e tal. E nós brincamos, então, que nós tínhamos o Rio Grande da Enxada, na metade norte, onde os colonos vieram para trabalhar, ocupar essas terras para produzir, e o Rio Grande da Espada, na metade sul, que as pessoas tinham que fazer uma agricultura de subsistência para sobreviver, e o resto a coroa bancava para proteger as terras. Infelizmente, essa brincadeira é uma realidade que se desenvolveu no DNA do gaúcho. Então, nós temos uma dificuldade gigantesca na metade sul. Temos municípios com grandes extensões territoriais, temos municípios com difícil acesso logístico, que é um ponto crucial para o desenvolvimento econômico. Temos baixa densidade populacional por causa das extensões de terra, e o que acaba afastando naturalmente o desenvolvimento de acontecer. Quando a gente puxa a região metropolitana e metade norte, nós temos grande quantidade de municípios de 2.000 habitantes, municípios de 1.000 habitantes, 1.500 habitantes, todos ligados a um certo tipo de colônia, de colonização, de produção, de uva, de vinho, e que acabou com essa mentalidade empreendedora dos bisavós que chegaram aqui, passaram para os netos, que passaram para os filhos, e isso da uva, do vinho, daquela agricultura, daquele momento ali, surgiram cooperativas de grande sucesso no Brasil hoje, surgiram o sentimento comum de viver numa cidade, pertencer àquela cidade. Hoje tu vai numa cidade na metade sul e tu vai numa cidade na região da Serra, então um abismo de diferença, culturalmente falando. Porque eles gostam mais da cidade, eles cuidam mais da cidade, e isso automaticamente acabou atraindo mais, além do trabalho, além dessa força desempenhada, o ecossistema acabou lá em 1890 e alguma coisa, isso começou a criar-se um ecossistema de desenvolvimento, de empreendedorismo, lá naquele tempo, lá naquela época, naquele formato, que tornou-se a economia muito pujante. Hoje está aí, o polo metal mecânico de Caxias só perde hoje para o polo metal mecânico do ABC Paulista. É o segundo polo metal mecânico mais importante da América do Sul. Então é um potencial, uma cadeia produtiva gigantesca, absurda. E esse desafio, nós conversamos na Secretaria, falamos quase toda semana sobre isso. Eu tenho, junto com a nossa equipe, hoje um programa na agulha para ser lançado, especificamente para a metade sul, mas não é um programa, é um programa de fato mesmo grande, porque ele envolve projetos de desenvolvimento logísticos. Nós precisamos resolver o gargalo logístico do Rio Grande do Sul, de maneira urgente. Na metade sul nós não temos rodovias duplicadas, 290 não sai do papel, 116 está toda picotada, nós não temos acesso ferroviário ao segundo maior porto de movimentação de carga do Brasil, que é o Porto de Rio Grande. Nós não temos um acesso logístico. Toda a produção da região norte do estado não consegue chegar a Rio Grande. Um trem que sai de Canoas, hoje, ele tem que passar por Santa Maria e a Cacequi, dar a volta por Santana do Livramento, descer até Bagé para chegar no Porto de Rio Grande. Não faz sentido isso, porque construíram as linhas férreas lá 200 anos atrás e são as mesmas até hoje. Então, o Rio Grande do Sul perde competitividade, o Rio Grande do Sul perde na atração de investimento. Então, a metade sul ela tem um olhar muito especial para nós, na Secretaria de Desenvolvimento. Nós temos um programa na agulha. Essa questão política hoje é muito delicada, porque, né, assim como nós estamos, podemos não estar, mas caso continuamos, a gente tem esse programa pronto para ser lançado. Fala sobre logística, fala sobre energia, né, nós falamos sobre o Grupo Cobra, esses investimentos em Rio Grande. Energia é desenvolvimento. Nós não conseguimos mais falar sobre desenvolvimento econômico, até mesmo sobre inovação, se nós não falarmos em energia, porque hoje o mundo tem esse apelo muito grande nessa questão da economia verde, das energias renováveis. Agora, acredito que essa pauta vai ter um stand-by aí devido a esse problema da Rússia e da Ucrânia, com a guerra, e essa pauta vai dar uma segurança, porque a Alemanha ou vai ter que importar energia nuclear da França, ou vai ter que queimar mais carvão, senão agora entrou o inverno, o outono lá, com a nossa primavera aqui, entrou o outono lá, sem o gás russo o país vai parar. Já estão com 15% de inflação, porque vão ter que queimar mais carvão para poder... A energia está mais cara lá. Então, o Rio Grande do Sul precisa se reestruturar a energia. A metade do sul tem um potencial gigantesco para isso. O maior corredor de ventos do Brasil não está no Nordeste, está na região sul, está na campanha. Nós temos 32 projetos licenciados de parques
eólicos para a região da campanha. Temos parque offshore em alto mar, na frente de Rio Grande. Nós temos projetos inovadores de hidrogênio verde, que é uma pauta, nós participamos do conselho, Apolo, do grupo técnico que está desenvolvendo o estudo para a programática de hidrogênio verde no estado do Rio Grande do Sul. Já temos 3, 4 protocolos de intenções assinados com empresas. É uma energia de futuro, é uma energia de inovação. Então, enfim, e tudo isso está muito focado na metade sul. Esse foco é o que vai conseguir alavancar a metade sul e tentar fazer com que ela encoste nessa região, na metade norte. Mas a questão cultural e histórica ela é imbatível. O DNA empreendedor da metade norte, ele infelizmente não foi herdado na metade sul por questões históricas, colonização, povos e etc. e tal, mas que hoje o Estado, assim como é o indutor da inovação, ele vai tentar de maneira como um indutor da correção dessa desigualdade, para que pelo menos a gente consiga melhorar esse ambiente na metade sul. Perfeito. Bom, já me sinalizaram aqui a questão do tempo. Eu precisaria muito conversar com a Paola. Tem muitas perguntas que a gente precisa dirigir a ela, principalmente com relação aos editais, a política de fomento, né? A visão da ciência e tecnologia engajada nesses novos movimentos que estão chegando aqui agora. Mas eu preciso seguir o compromisso do tempo, né? Já foi me sinalizado, então eu vou precisar encerrar o nosso papo aqui, muito legal. Obviamente convidando a Paola já em nome da Karina, para que a gente pudesse novamente voltar a conversar sobre esses assuntos tão relevantes. Já fica o convite aqui em nome da prefeita, em nome de todos nós também, é claro. E agradecer a todos vocês esse pequeno momento de oportunidade, a gente poder conversar, dialogar, trazer tantas informações importantes para que a gente possa realmente construir um futuro melhor voltado para a inovação no Rio Grande do Sul. Muito obrigado mesmo a participação da Paola, secretário Joel, muito obrigado, prefeita Karina, muito obrigado, parabéns pela articulação toda de vocês. Vocês estão fazendo história no Rio Grande do Sul, isso é muito importante. O legado que vocês estão construindo é um legado que fica, é um legado que vai ser, a partir dele, construído o epicentro de uma nova visão de futuro voltada para a inovação nesse estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês. E agora eu passo aí a palavra para o pessoal que vai continuar conduzindo. Nós temos uma palestra incrível que vai começar agora. Muito obrigado. Muito bem, obrigado então aos nossos painelistas, ao nosso mediador nesse painel Governo, como os governos podem ajudar na indução da inovação. A prefeita Karina Nath, diretora de gestão da inovação do SICT-RS, Paola Schaefer, Joel Marasquim, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, e o nosso mediador, Marco Aurélio Coppetti. Muito interessante, mais um painel aqui no nosso Sapiranga Summit 2022.